Pedidos de demissão de Felipe Luiz. Léo Ortiz pode sair do Flamengo, Pedrão? Vamos falar sobre isso, tem informação sobre Pablo, vamos comentar sobre a eliminação do Flamengo ontem pro Atlético Mineiro. Você que tá aí, se inscreva no canal, insisto, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Vamos embora para 951 mil? Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. E é lógico que não tem como a gente passar batido por esse jogo de ontem, né? Um Flamengo bem dentro de campo, que começou bem o jogo, né? Acho que no geral, né, a gente pegando a bola rolando, né? O Flamengo foi muito bem. Teve alguns erros, um gol que o Pedro, sinceramente, ele não pode perder debaixo da trave, né? Ele dá aquele giro, bate de perna esquerda, a bola acaba indo por cima. Gol do Cebolinha, Cebolinha bem, inclusive. Teve muita contestação, inclusive de minha parte, não tem problema, tá? Quando saiu, admiti isso aqui, tá? Quando saiu a escalação, né? E aí saiu algumas análises, olha, o Felipe ele tá entrando com essa escalação, porque como o Atlético virar com 3 zagueiros, com uma linha de 5, aquela coisa toda, não faz sentido ter só um jogador lá na frente, uma referência para ficar entre os 3 zagueiros do adversário. Então, naturalmente, ele bota logo 2 atacantes ali, o Cebolinha e o Pedro, para que eles circulem ali com muita liberdade. Acabou que deu certo, né? O Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo, dava até para ter construído uma vitória melhor, né, do que por 1-0. Mas ok, fomos com 1-0 para o segundo tempo. Naturalmente, o Flamengo foi colocado contra o seu campo, teve muita pressão por parte da equipe do Atlético Mineiro, teve bola no travessão do Atlético Mineiro, teve finalização de letra do Hulk, defesa do Rossi, aquela coisa toda. O Flamengo também, depois das mexidas, teve oportunidade de fazer o gol, mas foi um bom jogo do Flamengo, tá, gente? Assim, analisando o jogo, tá? Deixando bem claro isso daqui. Tá? Se tivesse jogado assim no Maracanã, talvez hoje nós estaríamos aqui falando sobre uma classificação do Flamengo, né? Essa é a grande realidade. Perder é sempre uma porcaria. Tô puto, a gente acorda puto, né? A gente já sabia meio que seria assim a lista de prioridades do Flamengo, por mais que nesse jogo em específico o Flamengo ele tenta levar tudo que tinha de melhor para dentro do campo, dar uma segurada no De Arrascaeta ali, coisa e tal, mas levou um time forte, né? E perdeu nos pênaltis. Das 3 competições, lembra que a gente vem falando desde o início do ano, aqui era negociável, era a Copa do Brasil. Agora a coisa mudou de figura. Você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro. E não dá para titubear nessas competições. E a Libertadores, a partir do próximo meio de semana, já é no Maracanã, né? E aí não pode dar o mesmo mole que deu com o Atlético Mineiro. É força máxima, é faca no dente, para cima, para construir uma boa vantagem jogando no Maracanã. Internacional, que inclusive foi eliminado, né, da Libertadores para o Fluminense, né? Perdeu em casa por 2-1, empatou por 1-1, né? O Fluminense sai até à frente do placar e o Inter consegue o empate. Depois ele tem um abafa do Internacional, mas acabou que ficou naquilo mesmo, foi eliminado da Copa do Brasil, né? Outra coisa, o jogo do sábado não é mosca morta, não, hein? O jogo do sábado é pesado. Calma que eu vou falar do pênalti. Segura tua onda aí. É coisa difícil, hein? É o 5º colocado do Brasil. Ah, veio da Série B, o Mirassol, coisa e tal. Não entra assim, não. Se não vai entrar distraído, vai tomar distraído. Hã? Para esse jogo do sábado, tem que ter
mobilização lá no topo. Entendeu? Tem que estar ligado, porque é um adversário duro que o Flamengo vai enfrentar, tá? E aí já deve ter a maioria dos atletas ali à disposição, tá? Em relação ao pênalti, para mim, a culpa o maior percentual de culpa, pelo menos na minha opinião, é do Felipe Luiz. Dos dois pênaltis, tá? Porque, veja, primeiro em relação ao Samuel Lino. O cara acabou de chegar, o cara tá vendo ali, tá se adaptando ainda, teve grandes minutos contra o Atlético Mineiro no finzinho, né, do jogo no Maracanã, depois entrou ali contra o Ceará, bem, fez um jogo ok. E ontem ele já foi um pouco mais tímido, digamos assim, e a gente tem que ter paciência também. O cara não vai entrar sempre, vai jogar bem sempre, tá? Nos jogos, tá? Acho que a longo prazo isso aí vai melhorar, ele vai naturalmente ter mais regularidade. Ontem era num gramado sintético, enfim, o cara não tinha jogado ainda. Agora, será que o Samuel Lino já bateu um pênalti na vida dele como profissional? Eu queria que alguém levantasse esse dado aí. Eu não cheguei a levantar, mas eu suspeito que se ele tivesse batido um pênalti na carreira dele como profissional, deve ser muito, porque não era o batedor de pênalti do Atlético de Madrid, que foi o clube do qual ele ficou mais tempo agora como profissional. Na base, eventualmente, deve ter batido agora. O batedor de faltas do Flamengo é o Léo Pereira. Aí não bate o Léo Pereira, deixa para fechar a série o Alacian, que já tá sendo provocado, já tá provocando também, desde do jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, veja, eu não vou cair nessa armadilha, eu não vou chegar aqui e crucificar o garoto, falar que o garoto é isso, ele é provocador, é mascarado, Pedrinho, coisa e tal. Eu não acho isso, não acho que ele fez um jogo ruim, entendeu? Ele não perdeu o pênalti porque ele chegou e bateu de cavadinha. Só acho que para você ter uma marra dentro do campo, você tem que sustentar, chegar na hora H, você tem que pegar a bola e mandar pro fundo do barbante, porque se você não manda a bola pro fundo do barbante, as pessoas vão te cobrar, porque você gerou essa expectativa sendo marrento, né? Romário era marrento desse dia, guardadas as devidas proporções, Gabigol também, desse dia. Então assim, você tem que sustentar. Não sustentou, vamos acabar com ele? Não. Até porque, independente dele ter pedido para cobrar ou não, o Felipe Luiz, enquanto treinador, deveria ter chegado. Você não vai bater. Quem vai bater, quem vai fechar a série é o Léo Ortiz. Tá? Que, apesar de ser zagueiro, tem uma qualidade técnica refinada e sabe muito bem bater um pênalti. Tá? Na final de 2022, quem ia fechar a série seria o Vitor Hugo. Vitor Hugo voltou pro Flamengo, ele iria fechar a série. O Davi Luiz, que era um dos líderes daquele time de 2022, chegou. Quem vai bater é o Rodinei. Treinei com o Rodinei que vai bater, e ele vai bater da forma que eu ensinei ele a bater. Por mais que o Davi Luiz depois tenha perdido pênalti, né, pelo Flamengo contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Atlético Mineiro, durante o jogo, pegou o Rodinei, bateu e fez o gol do campeonato do Flamengo. Então, assim, meus amigos, é nesse momento que você precisa de um cara desse para chegar e realizar alguma interferência. Quem falou isso foi o Rodinei, tá? Lá no Podpah, quando ele foi no Podpah, ele falou isso. Você precisa ter um cara desse, porque para mim foi uma responsabilidade do treinador deixar o Alacian para bater por último. E eu acho até pior o pênalti perdido pelo Samuel Lino. Porque é um pênalti de quem nunca bateu pênalti na vida. Pode ter batido no treino. Porque meia altura, do meio pro canto, não muito no canto, cara, o goleiro se amarra nisso aí. O Alacian pode até falar, deu azar, pegou embaixo da bola e coisa e tal, acabou perdendo. Né? Pode até
abordar isso aí. Não acredito que foi displicência, ele chegou, pegou, bateu e chutou por cima do gol, mas na minha avaliação ele não tinha que ter batido o pênalti. O Rossi lamenta a eliminação e saiu em defesa do garoto, né? Não há de esperar outra coisa. Ele fez a parte dele, defendeu um pênalti, né? Tivesse feito toda a série o Flamengo... O Everson também só defendeu um. A diferença é que a gente botou um lá na Lua, né? Foi lá em Contagem, ali do lado do estádio do Atlético Mineiro. E o Rossi falou: acho que fizemos um bom jogo. Conseguimos vencer o jogo, faltou um pouco de sorte no final para fazer 2-0. Pênalti é sorte e trabalho. O Wallace fez uma grande partida, teve a oportunidade de bater o pênalti e errou, mas a gente continuou também. Acho que ele fez o jogo ruim, foi horroroso, porque ele é marrento. Parem com isso, gente. O Hulk é bonzinho. Nessa daí o Felipe Luiz mandou bem na entrevista coletiva, apesar de ter mandado mal em vários pontos. O Hulk é bonzinho. O Lianco é bonzinho. Todos eles são problemáticos. O Hulk, então, é o pior de reclama, bate no gramado, parece até, sabe, uma criança dentro do campo. Então vamos parar com essa história da carochinha aí, porque eu não concordo com isso não, tá? O Jorginho, que na minha opinião é quem deveria até ter começado a série, mas começou o Arrascaeta, que também bate bem, né? Falou sobre o pênalti. Ele que é especialista, né, em cobrança de pênalti, bateu o pênalti a vida toda no Chelsea, no Arsenal, no Napoli, na seleção italiana, bateu o pênalti em decisão de Eurocopa. Então, assim, o cara, ele não vai tremer ali batendo um pênalti de oitavas de final de Copa do Brasil. E ele falou o seguinte: eu já errei pênalti, quem não errou? Todo mundo que bate vai errar em algum momento. O importante é levantar a cabeça, eles têm o apoio de todo o grupo, estaremos com ele, falou o Jorginho, que está coberto de razão, não vai chegar e, enfim, falar mal do companheiro. Falou sobre estar machucado. Machucados também estamos nós. O que a gente tem que fazer agora é não ficar reclamando e chorando, é trabalhar mais forte ainda, recuperar ao máximo as energias e ficar pronto para cada jogo ganhar. Tanto o Samuel Lino quanto o Wallace utilizaram as redes sociais para pedir desculpas à torcida do Flamengo. O Samuel Lino escreveu o seguinte: trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com um apoio tão grande da nação longe de casa. Espero muito em breve poder retribuir à altura o impressionante carinho que recebi nos primeiros dias como jogador do Flamengo. Vocês só merecem melhor. E o Wallace publicou também: a vida me ensinou a dar a volta por cima e ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar e peço desculpas à nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem. Agora é trabalhar. O Flamengo não tem mais a Copa do Brasil, só no ano que vem agora. Terão semanas livres. O calendário, ele não é mais um empecilho, tá? Não é justificativa mais, porque vai ter data FIFA, aí tudo bem, eventualmente o Flamengo perde um jogador outro para a seleção, vai dar para trabalhar na data FIFA. Terão as datas da Copa do Brasil, enfim, deve ser no próximo mês, não sei se é no final de agosto, também, tá? O calendário ele tá parecido com o de 2019. 2019, a única coisa diferente foi que tinha uma Copa América no meio, né? Nesse momento, lógico, a Copa América já havia terminado, teve uma intertemporada, o Mister treinou o time, mas o Felipe Luiz fez uma boa pré-temporada com a equipe, foi para os Estados Unidos, aquela coisa toda. Uma outra coisa que é preciso lembrar também: em 2019 o Flamengo cai nas quartas, né? Chega a eliminar o Corinthians nas oitavas de final e cai nos pênaltis, né? Foi até pior naquela oportunidade. Pênalti isolado, vários, dois isolados. Diego perdeu pênalti, né? Uma vergonha. Foi aquela desclassificação em 2019, né? Mas cai nas quartas, não nas oitavas. E a partir dali se tem tempo para trabalhar, para descansar a equipe, para recuperar jogadores. O Flamengo terá esse tempo e agora é papel do treinador fazer essa equipe pontuar o máximo que puder no Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras está fora também da Copa do Brasil. E não se enganem, o Palmeiras caiu agora na Copa do Brasil, mas vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Não acho nem que vai ser o Cruzeiro que vai ser o time
a dar trabalho no Brasileiro, joga hoje, né? Empatou com o CRB no Mineirão, joga hoje fora de casa. De repente pode até passar e ficar envolvido numa competição também assim, como o Flamengo está envolvido na Libertadores. O Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva, né? Muita gente, tá? Mas muita gente mesmo pedindo a cabeça do Felipe Luiz, pedindo a demissão do Felipe Luiz. A informação que eu tenho é que isso daí está completamente fora de cogitação. A diretoria do Flamengo, desde o início, chegou o próprio BAP, né, na campanha para ele vir a ser presidente, falou: a Copa do Brasil é mero detalhe. Tem esse corte dele falando. Agora, a cobrança vai ser muito alta em função do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Não pode titubear. E outra, o Flamengo tem uma chave bem tranquila do lado direito para chegar até a final. Os times mais difíceis que o Flamengo tem é o próprio Internacional. Não é soberba não, mandando papo reto sem ficar pisando em ó. É o Internacional, que está numa fase terrível, foi eliminado ontem, e o Racing, né? Felipe Luiz discorda das críticas sobre o desempenho do Flamengo. Ele falou: essa semana que acompanha as narrativas que se criam de que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resume a uma frase. Isso é um absurdo, é uma mentira. Ora, Felipe, o Flamengo fez um bom jogo contra o São Paulo, de fato, e depois não vi mais bons jogos do Flamengo, tá? Não vi bons jogos inteiros do Flamengo, não vi. Ontem eu vi. Ontem, verdade. Mas após aquela... Contra o Santos, assim, foi um negócio assim... Cara, melhor nem pensar. Aliás, tem que pensar para não se repetir os erros que foram cometidos contra o Santos, contra outras equipes. Tá? Ao ser perguntado se Libertadores e Campeonato Brasileiro é obrigação, o Felipe Luiz falou: nós somos obrigados a trabalhar o máximo e dar a vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Ganhar a gente não controla, o resultado ninguém controla. Porém, a entrega controla. O desempenho controla. Tá? O desempenho do adversário não. Eventualmente ele pode pegar, pode vencer você. Isso aí acontece. Agora tem que começar a jogar mais. Foi perguntado também sobre os questionamentos das redes sociais em relação ao desempenho do Flamengo. E o Felipe deu uma resposta, até não gostei da resposta dele, não, em função de torcedores que não têm oportunidade de ir no estádio, tá? Ele falou: as cobranças do torcedor do Flamengo, rede social, eu nem comento porque é uma loucura. De fato é uma loucura também, tá? Se você se guiar pelas redes, não está vendo a verdade ali. E sim pessoas colocando tudo pra fora. A verdade está no estádio. Ali o torcedor tem toda a forma de transparecer tudo o que está sentindo. É ali que a gente se guia. Nem sempre também, viu, Felipe? Às vezes no estádio você tem uma cobrança... Pode ter uma cobrança absurda também no estádio. É evidente que nas redes sociais as pessoas elas ficam mais corajosas, né? Principalmente no Twitter, se a gente for colocar aí. Né? De xingar, e aqui no canal não xingo ninguém. Faço críticas pontuais aqui, enfim. Né? Não ofendo ninguém aqui. Agora, não é porque tá no estádio também que valida a opinião do cara. Pode ter uma opinião absurda igual na rede social. Acho que termômetro tem que ser o treinador, né? Tem que ser o treinador. A arbitragem para as oitavas de final da Libertadores, jogo de ida, já está. E o Boto também, a informação que o Boto está cobrando muito o Felipe Luiz, que a cobrança só tende a aumentar. Quem apita Flamengo Internacional é Dario Herrera, um árbitro argentino. Foi ele que apitou as oitavas de final, as oitavas, né? De final da Libertadores de 23, quando o Flamengo cai pro Olímpia, é ele que apita o jogo no Maracanã, que o Flamengo venceu apenas por 1-0 naquela oportunidade. Ele não teve culpa nenhuma, né? Léo Ortiz recebe proposta do Sporting Lisboa de Portugal, mas o Flamengo nem cogita liberar o jogador, ainda mais por 12 milhões de euros que eles estão oferecendo. O Sochi, clube russo, tem negociações em andamento pelo Pablo, segundo um portal russo. Leva até de Uber no aeroporto. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.